Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estarei falando aqui um pouco sobre armaduras espirituais. Qual é o significado delas e para que serve? Muitas pessoas falam muito acerca de armaduras espirituais, mas elas não sabem para que servem as armaduras espirituais e quando você recebe essas armaduras, ok? Porque existem muitos que estão na presença de Deus, que estão sem armaduras espirituais. E eu vou estar explicando isso um pouco aqui nesse vídeo para você entender como funciona isso no mundo espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Todas as armaduras espirituais que Paulo cita lá no livro de Efésios capítulo 6 e verso 12 em diante, essas armaduras espirituais, por mais específicas que são, elas formam somente uma coisa, que é formar um cristão que obedece a palavra, que carregue a palavra e que seja cheio do Espírito Santo, um soldado de guerra pronto para o combate contra as trevas. Então, um soldado de guerra espiritual, ele é formado por várias armaduras, mas todas essas armaduras têm somente um significado, que é obedecer a palavra e ter verdadeiramente uma vida com Deus. Você precisa estar pronto para o combate. E você precisa produzir esses frutos que revelam que você obedece à palavra de Deus. Agora estarei falando aqui pontos importantes que você precisa saber acerca das armaduras espirituais. Armaduras espirituais, depois que você recebe todas essas armaduras, você pode perdê-las sim no mundo espiritual. As armaduras espirituais, para quem já tem, precisa ser renovadas, tá? Porque elas vão se desgastando ao decorrer da batalha e da guerra espiritual que você está tendo no mundo espiritual. Outra, nem todas as pessoas têm as armaduras por completo. A armadura espiritual só é entregue a um cristão depois que aquela pessoa começa a ter frutos mediante a palavra, o evangelho. Quando a palavra está produzindo resultado na sua vida espiritual e assim depois ela começa a receber as armaduras espirituais, porque ela estará pronto para ser um soldado de guerra para combater sozinho através das armaduras espirituais todos os confrontos espirituais que ela tiver. E quando é uma pessoa que não tem essas armaduras, por exemplo, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que não conseguiu se enquadrar na palavra, que não conseguiu crescer espiritualmente, que não conseguiu buscar, esta pessoa, por mais que ela não tenha armaduras espirituais, quem irá enfrentar os confrontos e quem irá lutar por ela nos seus confrontos é Deus. Então Deus vai dar livramento e escape para essas pessoas dentro de uma batalha espiritual. Enquanto você não tem essas armaduras, Deus vai lutar por você. Deus entrará em confrontos espirituais. Então, a partir do momento que uma pessoa recebe as armaduras espirituais, ela se torna um soldado de guerra. E esse soldado de guerra, ele começa a enfrentar guerras e batalhas espirituais, na qual essas guerras serão mais desgastantes, serão mais pesadas, porque agora ela tem armadura para lutar sozinha. Então ela vai ter que fazer a sua parte para que aquela guerra espiritual possa ser vencida através da autoridade que está sendo dada através das armaduras. Por mais que essas armaduras espirituais juntas elas formam somente uma coisa, elas têm significados muito importantes. Por exemplo, o capacete da salvação é algo muito importante sobre a vida da pessoa, porque se a pessoa não tiver o capacete da salvação dentro de uma guerra espiritual, a mente dela será manipulada e enganada de uma forma muito fácil pelos seus adversários, pelos demônios. Por que existem pessoas que elas têm a mente manipulada pelo falso evangelho? Antes ela cria no evangelho verdadeiro e agora a pessoa teve a mente manipulada, como se tivesse ocorrido uma lavagem cerebral. Aquela pessoa mudou.
Aquilo que ela acreditava antes, ela discorda. Isso daí é resultado de guerras espirituais, a qual a pessoa travou no mundo espiritual, mas ela não tinha o capacete da salvação. Então, quando você não tem o capacete da salvação dentro de uma guerra, os demônios têm uma facilidade maior de atingir a sua mente de alguma forma para fazer com que você venha se desviar do caminho correto. Por isso que já chama capacete da salvação. A sua vida está em cima da rocha que é Cristo. Você está firmado na rocha. E nada poderá mudar o conhecimento verdadeiro que Cristo colocou na sua mente. Conhecimento verdadeiro da salvação. O conhecimento verdadeiro do Evangelho. Então, quando a pessoa tem o capacete da salvação, Satanás ele não consegue manipular a sua mente, ele não consegue te enganar. Você não será atingido no conhecimento que você tem acerca do mundo espiritual e da palavra de Deus. Você tem a certeza que aquilo está errado, você tem a certeza que aquilo é pecado e ninguém vai conseguir mudar esse pensamento seu, porque você está firmado na rocha, você está com o capacete da salvação. Por isso que Paulo fala, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, o soldado de guerra espiritual precisa ter a presença da verdade do Evangelho em suas vidas, tá? Porque são armas de combate e sem essas armas de combate não existe vitória dentro da guerra. A couraça da justiça está no desejo daquele soldado de guerra espiritual defender a justiça de Deus, defender e carregar a justiça de Deus. Então, quando acontece alguma injustiça, sendo dentro da palavra ou alguma coisa, o que aquela pessoa vai fazer? O que aquele soldado de guerra ele vai fazer? Ele vai defender, ele vai se prontificar naquela situação para defender a justiça de Deus. E isso tem faltado na vida de muitos. Por que muitos não têm esse desejo de defender as coisas santas? Porque não tem a couraça da justiça. E se não tem uma dessas armaduras, com certeza não tem armadura nenhuma. E não é um soldado de guerra no mundo espiritual. A armadura espiritual, ela vai além da proteção. A armadura espiritual não serve somente para proteção. São armas espirituais que todo soldado de guerra precisa ter. Você pode observar que os soldados, eles são primeiramente preparados, eles são revestidos, as suas roupas precisam ser especiais, precisam se ter munição, precisam se ter armas específicas para entrar em uma guerra. Porque se a pessoa entrar dentro de uma guerra sem munição, sem arma, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai entrar na guerra para morrer. Então, quando nós estamos falando de armaduras espirituais, também são armas de combate, são armas que você vai usar no mundo espiritual para derrotar demônios em cada classe, em cada guerra espiritual que você estiver travando no mundo espiritual. E quando nós falamos de escudo da fé, o escudo da fé é algo que muitas pessoas estão em falta. Por quê? Satanás, quando ele tenta nos atingir de alguma forma, ele tenta nos atingir com setas, com dardos inflamados. Então, quando alguém tem o escudo da fé, esta pessoa tem a fé para vencer toda a seta do inimigo. E muitas das vezes que Satanás ele quer te atingir com setas, o que ele faz? Ele usa a boca de pessoas para lançar seta na sua mente através de palavras, tá? Então, o diabo ele tenta te derrubar através de palavras, setas que são acompanhadas de palavras que saem de boca de outras pessoas. Então, muitas das vezes alguém pode falar algo para você e aquele algo te prejudicou de uma forma muito grande, porque foi encaminhado de uma seta maligna. Satanás usou a boca daquela pessoa como seta para te atingir espiritualmente. Mas você tendo a fé, o escudo da fé, você consegue vencer aquelas palavras, você consegue vencer aquela seta, porque a sua fé é maior do que a seta que você recebeu. E quando a pessoa não tem esse escudo da fé, o que acontece? Ela recebe a seta e imediatamente ela cai por conta da seta. Ela cai por conta daquela palavra que Satanás usou aquela pessoa contra ela. Então, por isso que é necessário ter as armaduras espirituais. E é claro que muitas pessoas não têm essa fé. Muitas pessoas não conseguiram receber as armaduras espirituais, porque isso, irmãos, é algo que somente Deus pode te entregar. E Deus te entregará isso
quando você estiver buscando a Deus, você estiver orando, você estiver se posicionando como um soldado, e principalmente a palavra de Deus precisa ter reação na sua vida, precisa ter resultado, precisa ter frutos, para que você se torne verdadeiramente um soldado de guerra espiritual. O sapato do Evangelho da Paz, esse sapato faz com que você venha ter vigor espiritual para caminhar na sua caminhada com Deus. Ou seja, quando você tem esse sapato do Evangelho, você defende o Evangelho com vigor. Você tem aquele vigor de pregar a palavra de Deus, aquele desejo de defender a palavra de Deus, de pregar dentro e fora de tempo. Toda pessoa que tem o sapato do Evangelho da Paz, ela está firmada na palavra que sai da sua boca. Ela está firmada naquilo que ela está defendendo. Ela tem vigor para pregar a palavra. Então, quando a pessoa começa a perder os sapatos do Evangelho, esta pessoa começa a perder aquele desejo de pregar a palavra, aquele desejo de defender a palavra, e aquele vigor vai desaparecendo. Então é por isso que as armaduras precisam ser renovadas. E a espada do Espírito é uma arma espiritual que você vai usar para ferir os demônios no mundo espiritual. Muitas pessoas não sabem, mas a palavra de Deus que nós vivemos, que está na nossa boca, esta palavra tem muito poder para ferir os demônios. Então, quando você é uma pessoa que vive a palavra, que vive o Evangelho, vive a santificação que a palavra ordena nós vivermos, você recebe uma espada. E essa espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, toda palavra que você proferir contra um demônio, no momento que Deus te der aquela estratégia, no mundo espiritual, automaticamente isso vai acontecer. Você vai conseguir derrotar demônios com a espada do Espírito. Já contei aqui nos meus testemunhos de confrontos e batalhas espirituais, uma experiência que Deus me deu com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesta época, eu estava tendo ali um confronto espiritual, espiritualmente falando. E nesse arrebatamento de sentidos, eu me encontrei no mundo espiritual. E eu me lembro que nesta época, muitos demônios vinham me atacar no período de oração. E eles começavam a entrar debaixo da minha cama e começavam a fazer barulhos. E durante esse confronto espiritual que eu estava de joelhos, o Senhor me mostrou uma espada grande que estava nas minhas mãos, e com aquela espada do Espírito eu perfurava os demônios que estavam tentando me atacar e que estavam entrando debaixo da cama. Eu mesmo não sabia que tinha aquela espada, mas no mundo espiritual a espada estava ali presente. Então, quando você vive a palavra de Deus e quando essa palavra está na sua boca, tem muito poder no mundo espiritual para você vencer demônios. Porque existem guerras espirituais que você vai travar, que será necessário que da sua boca saia palavras. A palavra de Deus precisa sair da sua boca contra aquele demônio para que ele caia por terra. Lembra de Jesus, quando estava no deserto 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, em jejum? Ele usou a palavra de Deus, a espada do Espírito, para ferir Satanás. Então, existem guerras específicas. Deus vai dar a direção e essas armas espirituais serão utilizadas. E falando um pouco sobre renovar armaduras espirituais, entenda uma coisa: nós temos uma vida espiritual. Nós nascemos de novo e nascemos no Espírito. Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele falou isso para Nicodemos. Nós nascemos de novo e nascemos no Espírito. E quando nós nascemos no Espírito, nós temos uma vida espiritual. Nós temos um Espírito. Então, o que acontece? Quando nós estamos enfrentando muitos confrontos espirituais, nós tomamos muitas guerras espirituais, até mesmo de outras pessoas, nós ficamos desgastados espiritualmente. Então é necessário nós se separarmos, reservar aquele tempo, aquele período, para que nós possamos renovar as nossas armaduras, para que nós possamos se revestir espiritualmente, se revestir com poder. Então, todas as vezes que alguém começa a perder armaduras no mundo espiritual, por exemplo, a pessoa ela tem todas as armaduras e ela começa a perder o sapato do Evangelho, perde um dos pares do sapato do Evangelho, perde o capacete da salvação. Satanás, ele te vê no mundo espiritual, ele sabe quais são as armaduras que você tem e que você não tem, porque você é visto no mundo espiritual como um soldado de guerra
espiritual. Então o que ele vai fazer? Ele vai te atacar dos lugares fragilizados aonde você está sem a armadura espiritual. Então, se você está sem o sapato do evangelho, Satanás vai te atacar naquela área. Se você está sem o capacete da salvação, que é o mais perigoso, Satanás ele vai manipular a sua mente, ele vai virar a sua mente. Então, é necessário que você possa estar renovando essas armaduras espirituais com campanhas de revestimento espiritual com as armaduras de Deus. É somente isso que você precisa fazer. Para você que já tem as armaduras, para você que já é revestido, você tem a necessidade de sempre estar abrindo jejuns ou até mesmo campanhas para se revestir com as armaduras de Deus. Porque você tem uma vida espiritual, mas essas armaduras espirituais, essa vida espiritual que você carrega com Deus, ela se desgasta por tanta batalha, por tanto confronto, por tanta seta que você recebe durante o dia. Se esse vídeo trouxe edificação espiritual para sua vida, não se esqueça de deixar o seu like e que Deus abençoe.